Olá, minha gente, bom dia, bom dia. Seguinte, hoje nós iremos continuar falando sobre acústica. Então, só para relembrar, acústica está relacionada ao som. Então, é uma parte da física onde nós vamos estudar como que as ondas mecânicas se propagam. Então, lembrando, característica das ondas mecânicas, no caso do som principalmente. Nós estamos falando que é uma onda tridimensional, tudo bem? E uma onda longitudinal. Então, duas características aí que você tem que lembrar, ok? Então, beleza. Estamos aí falando do som. Quando a gente fala sobre o som, nós temos aí algumas características que nós temos que lembrar. Temos que lembrar do comprimento de onda, temos que lembrar da frequência e do tal do período. Então, essas letrinhas têm que ficar cada definição, cada grandeza tem que ficar muito claro para ti, beleza? Então, comprimento de onda sempre em metros, frequência sempre em hertz, tempo, período sempre em segundos. Frequência também vai aparecer em rotações por minuto, que é o tal do RPM. Então, por que eu estou repetindo isso? Porque nós iremos utilizar bastante ao falar sobre o tal do efeito Doppler, beleza? Então, esse efeito Doppler, tenho certeza que você já ouviu falar. E ele está muito relacionado com situações cotidianas. Então, efeito Doppler, quando um som se aproxima de você, ou quando você se afasta gritando do seu irmão, por exemplo. É uma possibilidade. Ou correndo da sua mãe quando ela quer te bater. Também é uma outra possibilidade. Então, sons. Como que esses sons vão se comportar? Você é a fonte sonora? Você está emitindo esse som? Ou você é simplesmente o observador? Beleza? Como assim observador? Ou seja, você vai estar ouvindo ali. Engraçado, né? O nome observador. Seria então escutador? Vai que, né? Talvez seria mais interessante, talvez fizesse mais sentido. Então, basicamente estou no trânsito, estou dirigindo, indo para a escola para dar aula. Do nada aparece ali uma ambulância e com uma sirene muito, muito alta. Eu percebo claramente que ao aproximar dessa ambulância, o som, pelo menos para mim, que sou ali o observador, esse som ele tende a ir aumentando, a altura do som tende a ser maior. Faz sentido? Não faz sentido? Será que a frequência emitida pela ambulância vai ser igual à frequência que eu estou ouvindo? Então, com certeza não. A gente não tem essa sensação? Ao aproximar, o som aumenta. Ao se afastar, o som diminui. Então, a gente já vai começar por aí. Então, fonte sonora. Então, quando essa fonte sonora ela se aproxima, você vai ter aí o quê? Uma frequência maior. Agora, quando essa fonte sonora ela se distancia ou se afasta, nós temos aí que essa frequência ela tende a diminuir, tudo bem? Então isso é uma coisa aí que nós temos que perceber. Então, lembrando, aliar teoria à parte matemática, obviamente. Então, bora lá ver se isso faz sentido ou não. Lembrando, quando a gente fala sobre fonte sonora, como a gente fala sobre observador, a gente também está falando sobre a intensidade dessas ondas. Então, na aula passada eu falei um pouquinho com vocês a respeito disso. Falei do nível de intensidade sonora, que é o tal dos decibéis. Então, ou Bel, né? Então, a grandeza dessa intensidade sonora é o Bel, beleza? Então, Bel, decibel, centibel, milibel, quilobel, estranho? Estranho. Mas faz todo sentido, é coerente. Lembra lá dos múltiplos e submúltiplos do metro. Então, vai se utilizar o mesmo padrão. Tranquilo? Então tá. Então, quando eu falo sobre intensidade sonora, eu estou falando sobre o quê? Sobre frente de onda. E o que diabo é tal dessa frente de onda? Vamos devagar que vai dar certo. Então, observe. Normalmente, eu sempre represento a ondinha desse jeito, certo? Existem outras formas de representar uma onda, dependendo de onde você observe essa onda. Então, por exemplo, quando você joga uma pedrinha no lago, normalmente, se você olhar de cima, você vai olhar
você vai conseguir observar, visualizar a formação de onda dessa forma. Ou se eu estivesse aqui na lateral, provavelmente eu enxergaria as ondas dessa maneira. Tudo bem? Então, dependendo da forma de onde eu estou, eu vou conseguir observar a propagação dessas ondas de forma diferente. Então, isso aqui é o que nós chamamos de frente de onda, tá certo? É uma outra maneira ali de você enxergar essas ondinhas. Então tá, estou falando sobre som, estou falando sobre intensidade sonora. Obviamente está relacionado à potência. Então bora lá. Então deixando isso muito claro. Bom, nós sabemos que o limiar de audibilidade, então ó, anota essa palavrinha, audibilidade. Então seria a capacidade de o quê? De ouvir determinado som. Então nós sabemos que nós somos sensíveis às ondas sonoras e que muitas vezes essas ondas não serão audíveis. Então, estou ficando mais velho que vocês. Só questão de 10, 15 anos, coisa pouca. Então, há frequências que de fato eu não escuto, por exemplo. Então, o que isso significa? Com o passar do tempo, nosso corpo ele tende a perder essa capacidade auditiva, o que é totalmente comum. Beleza. Então, como que eu posso criar modelos, calcular uma forma de entender essas ondas? Então, a gente pode calcular pela intensidade sonora, pelo nível de intensidade sonora. São coisas diferentes, então bora lá. A intensidade sonora eu vou representar pela letra I. Então, meu I maiúsculo vai ser o quê? A intensidade sonora. Potência nós já conhecemos, o P. Ou, para ficar mais fácil de você não confundir com pressão ou outra coisa, coloca pote. Não tem problema. E, obviamente, quando eu estou falando de som e som se propagando, lembra aí o som se propagando na sua casa, o som se propagando ao você tomar banho, onde nós somos grandes tenores. Então, assim, o espaço é grande, é pequeno? Haverá uma grande propagação de ondas ou não? Será menor? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, ó, intensidade sonora, potência e área. Sim, coloquei um S. Por que esse S? O S está relacionado à superfície, beleza? Mas poderia colocar o A de área sem problema algum, que fica mais fácil para ti, tudo bem? Então aqui, ó, potência e o I, intensidade sonora. Então essa é uma das equações que você vai utilizar. Intensidade sonora, potência, área ou superfície, beleza? Vou até colocar aqui o área também, para que você não se perca. Então, beleza. Essa é uma forma de calcularmos a intensidade sonora. Tá, mas o que de fato chega aos seus ouvidos, né? O quanto de decibéis que nós conseguimos mensurar. Então, a quantidade de decibéis ela já é calculada de uma forma um pouquinho diferente e utiliza uma matemática um pouco mais complicada, que é a linguagem de logaritmos. É difícil? Não. Vamos com tranquilidade que vai funcionar, tá bom? Então, o que seria essa segunda equação? Então, meu n é igual a 10 log de i sobre i0. Vou te explicar o que é esse i e o que é esse i0. Então, ó, dá uma olhada. Ó. O i é esse izinho aqui. Eu vou até mudar de cor para que você faça aí uma relação. Então, aqui é esse i. Então, o n é a quantidade de decibéis, beleza? N, nível de intensidade sonora. Então você vai ter que lembrar disso, mas é de boa na lagoa. Ó, nível de intensidade sonora. Então observe, toda vez que aparecer em bel ou decibel, você vai lembrar que é esse N, o nível de intensidade sonora. Tranquilo? E obviamente tem um log. O I é a intensidade sonora em si. Então, nível e intensidade. Então são coisas diferentes. Para que você não se esqueça, tudo bem? Então, beleza. Nós sabemos que o ser humano, nós escutamos aí frequências entre 20 e 20 kHz. Cada animal
vai conter ali uma sensibilidade diferente a essas frequências, tá certo? Então, tranquilo. Então, aqui, ó, potência. Sabemos a unidade de medida de potência, que é o tal do watt. Superfície, área, metro quadrado. Então, essa é a unidade do quê? Da intensidade sonora. É o watt por metro quadrado. Então, tenta imaginar assim, ó, potência, variação da energia em função do tempo, certo? Então, a quantidade de frentes de onda que eu vou ter em uma determinada área. Então, quando você está ali cantando no chuveiro, então, ao cantar no chuveiro, você está, obviamente, propagando ondas, e ao propagar essas ondas, eu te pergunto, quantas estão batendo ali em uma determinada cerâmica, por exemplo? A cerâmica não tem um tamanho específico, não tem ali uma área. Então, quantas frentes de onda, quantas ondinhas dessas estão batendo só naquela cerâmica? Então, isso seria a minha intensidade sonora. Tá certo? Então, tá bom. Já o nível de intensidade sonora é uma relação que nós temos com aquele limiar de audibilidade. Lembra que eu te falei que chega um certo nível que eu não consigo mais escutar? Ou um certo nível de decibéis que o meu ouvido, o som, ele não vai ser aprazível, ele vai ser literalmente, vai machucar ali o seu ouvido e todo o seu sistema auditivo, tá certo? Detalhe, dependendo da frequência do som, pode ser que o seu ouvido venha a sangrar, o que também vai gerar N problemas, ok? Então, isso seria o tal dos decibéis, nível de intensidade sonora. Então, esse zero é o que eu te falei, vai ser o limiar de audibilidade. Então, opa, bora ver aqui. Então, vamos escrever aqui, ó. Lembra do audibilidade? Audibilidade de audível. Ou seja, e aqui também vai ser o quê? Limiar. Limiar, limite. Então, o limite que você consegue ouvir algo. Então, se é o limite, observe, você não vai precisar calcular isso. Então, esse limiar ele já tem um valor específico. Então, aqui, ó, 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Tudo bem? Então, ó, por que watt por metro quadrado? Não é o I de intensidade? Então, tranquilo. O I é o que a gente vai conseguir mensurar por essa equação, potência sobre área. Tranquilo? N decibéis. Então, dito isso, nós iremos utilizar todas essas ferramentas na tentativa de entender o que é o que? O tal do efeito Doppler, ok? Lembrando, quando eu falo em área, aí, por exemplo, dependendo da prova externa que você fará, é possível que você tenha ali um cilindro. Então, tu já sabe a área do cilindro, um cilindro, ou um anel, ou qualquer outro tipo de, sei lá, um quadrado, né? Então, assim, a área é o mesmo esquema lá da matemática. Você vai utilizar a área de acordo com o recipiente que você está ali utilizando. Beleza? Então, bora lá. Então, nós iremos voltar a fazer questões sobre isso aqui. Mas, inicialmente, vamos para o efeito Doppler e depois eu volto aqui novamente. Beleza? Então, bora lá. O tal do efeito Doppler. Então, o efeito Doppler é o quê? Frequências diferentes. Lembra disso. Falei sobre o efeito Doppler, tu vai lembrar de frequências diferentes. Eu vou ter a frequência da fonte e eu vou ter a frequência de quem? Do observador. Então temos aí no mínimo duas pessoas. O que será de extrema utilidade? O desenho. Como nós iremos desenhar toda a situação, ok? Então observe, aqui nós temos uma situação muito clara. Então, eu tenho aqui um carro, esse carro é um carro de polícia e que tem aqui contido nele uma sirene. Sirene é uma fonte sonora. Aqui uma pessoa qualquer, um transeunte, ao longo ali da via. Então, perfeito. Então, a primeira coisa que você tem que definir, quem é a fonte e quem é o observador. Então, obviamente, a sirene é quem está produzindo o som. Então, aqui nós temos a fonte sonora. Beleza. Então, aqui tem a fonte sonora. Aqui do outro lado é o observador. Já está até aqui escrito. Então, a pessoa que vai ouvir esse som, que vai ter ali essa frequência alterada, é o tal do observador.
Então, detalhe. Ah, professor, mas o carro não está dirigindo por si só. Bom, por enquanto ainda não, né? Claro que já tem toda uma tecnologia aí para, né, carros que não precisam de motorista. Mas, enfim, tem uma pessoa aqui? Tem. Mas essa pessoa não está dentro do carro? Logo, se ela está dentro do carro, ela também vai ouvir, reza a lenda, a mesma frequência que está sendo emitida pela fonte. Tranquilo? Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos comparar, beleza? Então, nós iremos fazer uma comparação. Como assim uma comparação? Nós temos duas frequências diferentes. Então, observe. Eu tenho a frequência do observador, então é o que eu vou chamar de FO, e eu tenho a frequência da fonte. Então, eu tenho a frequência da fonte e a frequência do observador. Então, bora lá. Então, essa é a frequência aqui da fonte. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então, aqui, ó. FF, frequência da fonte. FO, frequência do observador. Detalhe, eu tenho ondas que estão se propagando. Essas ondas, dá uma olhada, elas têm uma velocidade específica. Então, eu vou chamar de VS. Então, velocidade do som. Geralmente, a velocidade do som, ela é isso aqui, ó. 340 metros por segundo. Então, mole, se tu sabe. Então, a velocidade do som vai ser igual a 340 metros por segundo. Você vai ter dos dois lados da equação. Por quê? Lembra que nós estamos fazendo o quê? Uma comparação, certo? Tenho ondas se movimentando de um lado e, obviamente, eu vou ter ondas chegando no observador. Então, a velocidade do som tem que constar nas duas partes da equação. Beleza. Tem aqui o tal do mais ou menos, que eu te explico já já. E tem a velocidade do carro e do observador. Então aqui, ó, VF, velocidade do quê? Da fonte. VO, velocidade do observador. Então, ó, dá uma olhada, ó, velocidade do observador, velocidade do quê? Da fonte. Beleza. Esse mais ou menos vai depender do quê? De você. Você vai gerar o referencial. Tá, então, qual é a orientação? Qual vai ser o eixo? Não sei, você vai decidir. Para você, vai ser positivo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então você vai definir isso. Então você vai pegar, vai fazer igual está desenhado aqui, ó. Você vai desenhar uma seta e vai colocar, ó, nesse sentido. Então aqui, ó, da esquerda para a direita, toda e qualquer velocidade será positiva. Ponto final. Aí no caso, esse carro, ele não está no sentido contrário ao que você definiu, logo a velocidade dele será o quê? Negativa. Tudo bem? Isso levando em consideração o que você escolheu. Então, aqui, velocidade negativa. Deixa eu só... Ó, velocidade é essa que está valendo para o carro. Agora, o observador. O observador está parado? Ou ele não está parado? Ele está se movimentando. Nesse sentido, ao se aproximar do carro, ou ele está se afastando do carro. Se ele estiver se afastando, a velocidade é negativa. Ó. Lembra que o positivo é para o lado contrário? Então, basicamente é só isso. Daí você vai definir se aqui vai ser mais ou se aqui vai ser o quê? Menos. Tanto do lado do observador, quanto do lado de quem? Da fonte. Tranquilo? Então, juro que é simples. Parece um pouquinho complicado, mas vamos tentar fazer aí uma questão, que vai ficar mais fácil para você entender. Então, deixa eu pegar aqui. Então, ó, um observador afasta-se com velocidade de módulo igual a 40 metros por segundo de uma fonte sonora que se encontra em repouso, em relação ao solo. E essa fonte sonora ela emite um som com uma frequência de 1200 Hz, sendo de 320 metros por segundo a velocidade do som no ar. Nas condições da ocorrência descrita, determine a frequência do som ouvido pelo observador. Então, observe, eu já modifiquei um pouquinho aqui a velocidade do som. É possível isso? Sim. Dependendo das situações, condições de pressão, de temperatura, de onde você se encontra, é possível que essa velocidade do som seja alterada. Mas o que acontece?
Na questão já veio aqui um outro valor. Então, quando ocorrer isso, vai aparecer aqui a questão, ela tem que te dizer qual é o valor dado. Tranquilo? Se não disser, 340. Tudo bem? Então, bora lá. Então, a primeira coisa que você fará, você terá que desenhar. Então, um observador afasta-se com velocidade de 40 metros por segundo. Então, desenho aqui o jovem, também conhecido como observador, vou colocar um orelhão aqui nele, beleza? Que ele vai receber as ondinhas, tranquilo? E aqui do outro lado, eu vou colocar um alto-falante. Então, isso aqui é a minha fonte. Obviamente, desenhos belíssimos. Então, observe, a fonte está aqui, ela está parada. Então, eu venho aqui e vou escrever. Vamos ver se eu consigo mudar de cor aqui. Então, ó, velocidade da fonte, ela vai ser igual a zero. Por quê? Porque está todo mundo parado. Quando eu falo todo mundo, estou falando da fonte, tá, gente? Isso aqui, reza a lenda, é um alto-falante, tá? Pode ser aqueles alto-falantes Bluetooth, que é o mais comum hoje em dia, ou aqueles sons maiores. Então, ó, vou colocar aqui e... Nossa, a superfície ficou perfeita. Vamos desenhar pelo menos uma superfície reta. Então, meu Deus, tá cada vez pior. Então, pronto. Agora sim, uma superfície reza a lenda reta. Então, tranquilo. Então, ó, tá aqui a minha superfície, tá aqui a minha fonte. A velocidade da fonte é igual a zero. A frequência da fonte. Espera aí, vamos escrever diferente, ó. Frequência minúsculo, fonte maiúsculo. Isso é só para gerar um padrão. Você pode escrever da maneira que você achar mais fácil, mas ok. Então aqui, ó, 1200 Hz. 1200 Hz. Também poderia aparecer assim, ó, 1,2 kHz. Está errado? Não. Então são as duas possibilidades que aqui você terá. Tranquilo? Então, dito isso, ó, 1200 Hz, 1,2K. Se eu utilizo em 1200 Hz, a sua resposta será em Hz. Se eu utilizo em quilo, a resposta vai ser em quilo. Então, só ter cuidado aí com a unidade de medida. A velocidade desse cabeçudo aqui é de 40 metros por segundo. Então, bora escrever aqui. Então, a velocidade do observador é igual a 40 metros por segundo. Um observador afasta-se. Então, esse cabeçudo está vindo para cá. Então, nós temos que definir o nosso referencial, certo? Então, vou até escrever aqui de outra cor. Vamos pegar aqui um verde. Então, ó, utilize sempre esse mesmo referencial, para que a gente não erre, tá bom? Então, para evitar erro, tá aqui, ó, meu referencial vai ser para cá, e todo mundo que estiver indo nessa direção e nesse sentido vai ser o quê? Positivo. Beleza? Então, ó, vou até colocar um marrom, mas você entendeu. Então, beleza. Então, ó, todo mundo que estiver indo da esquerda para a direita vai ser positivo. E o inverso será negativo. Então, nesse caso, ó, este jovem aqui, o jovem ciclope, ele não está se afastando? Então, ó, já vai escrever aqui, ó, afastamento. Então, se está se afastando, a frequência ela tende a ser o quê? Menor, concorda? Porque está se afastando, então reza a lenda, a frequência que ele vai ouvir será menor. Então nós teremos que agora calcular para ver se isso realmente faz sentido. Então, beleza. Como que nós faremos isso? Lembra que nós faremos uma comparação? Então, a gente vai pegar aqui, ó, características do observador, características da fonte. Então, e a igualdade aqui no meio dos dois. Beleza. Então, bora lá. Então, na fonte, eu tenho que frequência da fonte. Então, escrevo aqui, ó, frequência da fonte dividido velocidade do som e
velocidade da fonte. Isso aqui de um lado. Do outro, como é que eu vou escrever? Frequência do observador, velocidade do observador. Ok? Deixa eu tirar esse troço aqui. Então, velocidade do observador. E, obviamente, velocidade do som aqui também. Então, beleza. Agora, com relação aos... Lembra que aqui é mais ou menos e aqui é mais ou menos? Então, bora lá. Então, o mais ou menos aqui, nesse caso, estou falando do observador, ele está se afastando. Então, ó, tá vendo que o meu mais é para cá e ele está vindo para lá? Então, aqui vai ser o quê? Negativo. Então, aqui eu vou ter menos V0. Tranquilo? Agora, fonte, zero, parado. Então, se estivesse indo no sentido contrário, menos. Se estivesse indo para cá, mais. Como é zero, mais. Então, eu ponho aqui, ó, mais. Na verdade, não vai fazer diferença, né? Que não vai ser zero. Mais zero, velocidade do som. Menos zero, velocidade do som. Então, não fará diferença. Tranquilo até aqui? Então, ó, só para deixar bem claro, ó, frequência do observador, velocidade do som, velocidade do observador. Frequência da fonte, velocidade do som, velocidade da fonte. Beleza. Então, dito isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letrinhas. Geralmente você vai ter 5. Tá certo? Lembrando que a velocidade do som aqui será a mesma. Quanto que é a velocidade do som? 320 metros por segundo. Então agora a gente só vai fazer o quê? Substituir esses valores. Então, ó, frequência do observador é o que eu não sei. Então é o que eu vou repetir aqui. Ó. Frequência do observador, não sei. Velocidade do som, 320. Então vai ser 320 menos. Velocidade do observador, 40. Observe, menos... Opa! 320 menos 40. Isso aqui vai ser igual. Frequência da fonte. Está aqui, ó. Não é o 1,2 kHz ou 1200 Hz? Então você vai desenhar aqui, ó. Escreve 1200 dividido por 320 mais zero. Então, tá vendo como é simples? Então, assim, a parte mais difícil talvez seja o quê? Identificar quem é fonte e quem é observador. Tudo bem? E a questão aqui, ó, os referenciais. Isso talvez vai te dar um pouquinho de dor de cabeça. Mas sempre desenha aqui a seta mágica e o positivo. Então, tudo que for para esse lado, positivo. Tudo que for diferente, negativo. Então, dito isso, agora é a parte fácil, minha gente. Só a gente utilizar a matemática. Então, aqui, ó, FO sobre 320 menos 20 dá 300. Menos 20 de novo vai dar 280. Que não é 40? Aqui, ó, 1.200 dividido por 320. Posso passar a faca? Posso. Facilitar a minha vida. Esse povo está dividindo, vai passar para o outro lado do quê? Multiplicando. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. FO vai ser igual a 120 dividido por 32 vezes 280. Tudo isso aqui vai ser igual a 1050 Hz. Opa, será que faz sentido? Lembra lá, a gente sempre tem que se perguntar se esse troço faz sentido ou não. Então vamos ver se esse troço faz sentido. Então, ó, tem uma fonte sonora, está emitindo uma frequência de 1200 Hz. Beleza. O observador está se afastando. Então, eu não vou ouvir os 1200 Hz. Esse som ele tende a diminuir, a frequência tende a ser menor. A frequência realmente foi menor? Olha aí, 1050 Hz. Ou seja, faz sentido? Faz todo sentido. Então, a sua resposta está o quê? Totalmente coerente. Beleza? Então, a resposta está certíssima. Então, é isso, minha gente. Não tenho o que dizer. Então, todas as questões que você fará sobre o efeito Doppler, você vai utilizar essa equação e vai ali aos poucos pegando cada número. Então, é difícil você errar. Tá? Você só provavelmente pode errar por conta do referencial. Então, utilize as regrinhas que eu te mostrei nesse vídeo, que vai dar
tudo certo. Beleza? Um abraço a vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.